Bem-vindo a mais um vídeo, é isso aí, todo mundo sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Kriegner, que aliás, by the way, vai mudar de nome logo logo, então por favor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para você ficar ligado de todas as mudanças e atualizações, e se você ainda não me segue lá no Instagram, @Kriegner, lá na minha bio tem um link mostrando os projetos que eu estou envolvido, as coisas que eu estou fazendo e como que você pode fazer parte disso junto comigo. E eu quero você andando aí junto comigo, porque eu sei que esse ano 2022 ele tá pauleira para todo mundo que se importa com o Brasil. Todo ano de eleição é muita coisa acontecendo, né? Quando é eleição aí, que a gente fala de presidente, governador, também é ano de Copa do Mundo, muita coisa mexe no nosso coração como brasileiros, mas esse ano tem um gostinho especial, a briga tá maior e tá mais pesada, diga-se de passagem. E por isso que a gente vai falar hoje sobre um tema que para mim eu amo demais, é o tema da oração e da intercessão. Aí você pode falar, Kriegner, mas eu comecei a te seguir por causa de política, por que eu tô falando agora de oração e intercessão? Porque, meu amigo, você já me ouviu falar muito sobre a questão do posicionamento, de que nós como cristãos precisamos entender qual deve ser o nosso posicionamento segundo a Bíblia. E nosso posicionamento frente a tudo, seja questão ideológica, política, econômica, social, qualquer área da vida, a Bíblia traz um direcionamento e ela traz também quais são os princípios e valores que nos devem guiar aí naquilo que a gente está fazendo, tá bom? Então, você ser cristão, você escolher seguir a Jesus Cristo e ter a Bíblia como fonte de verdade absoluta para a sua vida e também para tudo que você faz, já é, caso você não saiba, eu vou te dar uma novidade aqui, já é um posicionamento político. Então, você já me ouviu falar disso 1000 vezes, se não ouviu, vê os vídeos antigos aí, pega lá no Instagram também o conteúdo que tá por lá. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar, e eu não consigo destacar isso de uma forma suficiente, eu queria poder escrever isso aqui gigantesco aqui na tela e vários lugares e poder gritar no teu ouvido, que o melhor e o mais eficiente posicionamento que você pode ter diante de qualquer situação na sua vida começa com o seu joelho dobrado, orando e intercedendo. Eu vou falar isso de outra maneira. Qualquer batalha, qualquer luta, qualquer desafio, qualquer coisa que você se põe a conquistar, a batalhar, qualquer caminho que você queira trilhar, que você não começou essa jornada primeiro em oração, eu já vou te dizer, você começou perdendo. A guerra espiritual, ela é uma guerra real. O mundo espiritual, meu amigo, você precisa entender isso. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural que a gente tem aqui. Aliás, o que eu falei agora, na verdade, está errado. Porque para você que é cristão, assim como eu, você que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo, você teve aí vida sendo injetada dentro de você, seu Espírito veio à vida e agora você não é mais guiado pela sua carne ou pelas suas ideias, você é guiado pelo Espírito de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você então entende que a sua realidade, ela não é mais essa material aqui, desse microfone, disso aqui, tudo que você está vendo, essa janela, essas coisas, porque é tudo material, mas tudo vai passar. Pode parecer sólido, pode parecer duro, pode parecer bonito, mas tem data de validade. Aquilo que é eterno é o mundo espiritual. Esse não vai passar. O mundo espiritual, a palavra de Deus, as coisas que saem do coração de Deus, da boca de Deus, aquilo que ele faz, a criação dele, isso não vai passar. E isso você pode ter certeza que é então muito mais real do que essa cadeira que eu estou sentado ou mesmo esse celular, computador aí que você está me assistindo. Então entenda isso junto comigo. O mundo espiritual, ele é muito mais real. Eu vou dizer para você que eu e você, nós não somos melhores do que Jesus. Até o próprio Jesus falou assim que o discípulo não é maior do que o seu mestre. E Jesus orava, cara. Jesus orava antes dele fazer tudo o que ele for fazer. Você pode abrir lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que antes dele selecionar os 12 apóstolos, ele foi para o monte orar. Antes dele pregar para a multidão, ele ia para o monte. Antes dele tomar uma grande decisão, ele ia para o monte. E depois ele ensinou pra gente que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. E ele só falava aquilo que ouvia o Pai dizer. Então era nesse momento do monte, nesse momento de intimidade, que ele ia lá recarregar suas baterias, ter intimidade com Deus, ouvir o que Deus estava dizendo e também ver o que é que Deus estava fazendo. Isso aqui é chave para a gente entender o momento que nós estamos vivendo no nosso país e o quão urgente é para você e para mim, para a gente se posicionar nesse lugar de oração e de intercessão.
Se a gente não se posiciona nesse lugar, a gente corre o risco de sair falando aquilo que a gente acha que é o certo e sair fazendo aquilo que a nossa própria justiça humana diz que é o certo. Mas a minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Deus a respeito do nosso país? Eu sei que tem aí num futuro muito próximo, quer dizer, num passado muito próximo, algum momento que você parou para estudar sobre o Brasil, para estudar, ler um artigo sobre política, ler alguma coisa sobre posicionamento cristão. Eu sei que em algum momento, ou você parou para ver um vídeo como esse, em algum momento você se dedicou a ouvir o que outra pessoa tinha a dizer a respeito da nossa política, ou mesmo você parou para formar opinião e para poder dizer algo sobre o que você pensa a respeito da nossa política. Isso aí, cara, é tudo muito bom, é muito válido, você tem que ter esse posicionamento. Você sabe, eu te encorajo nisso. Mas a verdade é, nós como cristãos, a gente precisa começar a ter um apreço maior pela opinião e pela voz de Deus do que até pela nossa própria razão. A gente tem que abrir um pouco mão do nosso direito de estar certo, do nosso direito de dar opinião, para ouvir e submeter isso diante de Deus e falar: Espírito Santo, me mostra o que o Senhor está fazendo no meu país, o que o Senhor está fazendo na minha nação. Isso é uma quebra de paradigma. É você deixar de lado o seu orgulho, a sua razão, o seu racional, o seu posicionamento ideológico. Quando foi a última vez que a Bíblia confrontou o seu posicionamento político? Quando foi a última vez que o Espírito Santo, através de uma oração, através de algum sinal sobrenatural, confrontou o seu posicionamento político? Eu quero saber isso. Porque se isso não aconteceu, grandes chances é que você também não está dando a chance para ele poder falar aí na tua vida. Porque se você abrir a porta, eu tenho certeza que ele vai trazer uma porção de verdade, ele vai trazer uma porção de alinhamento, uma porção aí de justiça, uma porção de retidão, ele vai trazer uma revelação para você. É isso que a gente quer essa palavra revelada, a gente quer o rema de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo. E aí a gente quer aplicar isso nos nossos dias. Só que isso não dá para fazer se você tiver com os seus ouvidos fechados. Muito menos se você tiver com a sua Bíblia fechada. Então vamos abrir a Bíblia, abre aí comigo em Tiago, no capítulo 5. Eu tenho aqui algumas dicas de como que você pode se preparar para orar efetivamente pela nação. Tem alguns princípios, algumas chavinhas que eu acompanhei aí ao longo desses últimos 10 anos à frente de ministério de intercessão, participando de campanhas, vigílias pela nação, pela cidade, pela igreja, pelo movimento, enfim, você conhece um pouco aí da minha história, você sabe do que eu tô falando. Aliás, eu tenho aqui algumas dicas que também escrevi junto com a pastora Zenete Rodrigues, que para mim é uma das minhas heroínas aí de oração e de intercessão, alguém que tem carregado esse legado no nosso país. E esse livro aqui, ó, Faz Minha Igreja Orar, eu quero indicar para você que fala: cara, minha vida de oração tá travada, não tô conseguindo chegar a lugar nenhum, quero crescer nisso. Tá aqui esse livro lá da Editora Quatro Ventos, você pode pegar no site deles. Eu e o pastor Zenete, a gente traz dicas muito práticas aqui, bem legais também, sobre como você coloca a sua vida de oração em ordem e como você pode levantar outras pessoas para orarem, intercederem junto com você na sua igreja, em outros lugares. Faz Minha Igreja Orar, Editora Quatro Ventos, Krigner, pastor Zenete, é só você colocar lá no Google que você vai ser direcionado para você adquirir tua cópia e também seguir aí junto com a gente nessa jornada de intercessão. Mas vamos lá, Tiago capítulo 5, no versículo aqui, ó, vamos começar do versículo 15, olha só o que a gente vê, fala aqui, ó: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Olha isso aqui, no versículo 16 ele vai dizer: a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Significa que a oração que um justo, quem que é um justo? É aquele que busca e anda na retidão do Senhor. Ele não é perfeito, mas ele busca e ele anda e busca andar e ele faz de tudo que ele pode. Ele está sempre tentando melhorar, se arrependendo, se quebrantando e sempre sendo trabalhado para que então ele possa andar na retidão do Senhor. Esse é o justo, aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo e está num processo de santificação. Esse é o justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu vou dizer para você que a coisa mais importante da sua oração não é o conteúdo dela.
A coisa mais importante da sua oração não é o tempo que ela dura, as palavras que você usa, a teologia que você aplica. A coisa mais importante da sua oração é a sua fé. E se você ora com fé, se você ora ali se posicionando com fé naquele princípio, em cima da palavra de Deus, naquilo que o Senhor falou para você, naquilo que o Senhor te ensinou, então a sua oração é poderosa em seus efeitos. Essa é a primeira chave que eu queria que você tivesse clareza aí. Quando você vai orar pelo Brasil, cara, entenda que a sua oração, ela não é jogada no lixo. Não existe no céu um depósito de orações inválidas. A gente sabe na Bíblia que tem orações que não são legítimas. Você vê, por exemplo, a oração do homem que não trata bem sua esposa é interrompida. Tem vários exemplos que a gente vê disso. Agora, não existe no céu um lugar onde você pega assim uma oração, essa oração aqui teologicamente ela tá meio estranha, então isso aqui não vai chegar até Deus. Não, deixa. Ou Deus fala assim, eu não entendi teologicamente o que você diz. Não é assim que funciona, cara. O que funciona é você fazer uma oração com fé. Mesmo que ela possa estar meio bagunçada, mesmo que ela possa estar ali meio torta, se você tem fé e fé em Deus, e a fé, né, a gente sabe muito bem, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se a sua oração é biblicamente embasada, se a sua oração, ela vem de um coração cheio de fé, de que Deus pode, de que Deus vai, e a fé em quem Ele é, meu amigo, a sua oração ela é poderosa e ela pode causar muito barulho no inferno e na terra também. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, e se nós como igreja estivéssemos muito mais posicionados do que a gente está hoje, nós estaríamos vivendo um outro tempo na nossa nação. Eu quero deixar isso aqui claro. Não estou dizendo isso aqui como uma declaração, não estou dizendo isso como uma acusação, essa aqui é a minha opinião. Se a igreja brasileira estivesse muito mais mobilizada em oração do que nós estamos, na verdade, então com certeza nós estaríamos vivendo um outro patamar. A oração, ela abre caminhos, ela nos prepara para viver aquilo que Deus nos chamou para viver, aquilo que Ele nos chamou para fazer. A gente tem que ter clareza disso. A gente não prepara o caminho em oração, a gente não consegue avançar para o próximo nível na plenitude do que a gente deveria fazer. Eu preciso que você entenda isso, senão a gente vai ficar aqui falando de um monte de coisa de posicionamento, etc. Você vai saber o que falar na política, você vai saber em quem votar, você vai saber nisso, você vai saber naquilo, mas você não sabe construir no espírito. É a oração que vai te dar essa capacidade, a capacitação. E a oração, meu amigo, eu posso orar com você, a gente pode fazer uma vigília, fazer uma campanha, vamos fazer aqui a noite do reteté, círculo de oração, e glória a Deus por isso, mas no fim do dia é você de joelho dobrado, aí na beira da tua cama, orando, clamando ao Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, deixando Ele trabalhar no teu coração, se quebrantando na presença dEle. É isso que vai fazer a diferença. Isso muda o mundo, sim. Tem revoluções que acontecem nos quartos toda vez que alguém ora, que são muito mais eficazes do que essas grandes aí que a gente fica lendo nos livros de história, cara. A gente precisa entender o poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se a Bíblia está dizendo que a oração do justo é poderosa, então quem sou eu para duvidar por um segundo de que ela seja poderosa de verdade? O segundo ponto que eu quero trazer para você é a respeito da posição do nosso coração. O princípio é o seguinte, olha aí, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, Deus falando, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Cara, se liga nisso. Deus está prometendo que se houver humildade, se houver quebrantamento, se houver arrependimento e houver esse clamor, Deus, nos céus, Ele vai ouvir. E não só Ele vai ouvir para reconhecer, recebi tua oração aqui, não. Ele fala, perdoarei o seu pecado e sararei, curarei a sua terra. Cara, isso aí é a promessa que a gente quer. Quem aqui que está assistindo esse vídeo não quer um Brasil curado? Conhece a palavra de Deus, você sabe quais são os planos de Deus para a nossa nação, você quer um país curado, você quer uma família curada, você quer uma rua, um bairro, você quer essas áreas aí bem trabalhadas, bem curadas. Tem gente que acha que os problemas que a gente vive no nosso país são simplesmente materiais. Eles não são só materiais, eles são espirituais também. Por que você acha que no teu bairro tem uma rua que todo mundo ali parece que é bêbado? Por que você acha que no teu bairro, ali na região onde você mora, tem um lugar que é só tem assalto, só tem crime? Por que você acha que tem uma rua específica para prostituição na sua cidade?
que você acha isso? Você acha que é simplesmente uma questão econômica? É simplesmente uma falta de iluminação? Uma questão... Não, não, não. Tem um aspecto espiritual agindo ali. E se você não entende isso, você não consegue lutar com aquilo. E nós precisamos de armas espirituais para também que a gente venha resolver problemas espirituais. Assim como problemas políticos, nós precisamos de posicionamento político, problemas emocionais, você precisa de ferramentas emocionais, nos problemas espirituais, você também precisa de posicionamento espiritual, você precisa de ferramentas, armas espirituais, e isso vem com a palavra. Essas armas, você vai adquirir com a palavra de Deus, mas você saber utilizar essas armas vem com a sua vida de oração, com a sua intimidade com Deus. É lá que você começa a receber o que a gente chama de autoridade espiritual. É nesse lugar, no secreto, no íntimo. E a gente precisa se lembrar disso, cara, porque senão a gente chega diante de um desafio gigantesco, que é a decisão do futuro da nossa nação. E a gente simplesmente não tem autoridade espiritual suficiente para poder determinar isso espiritualmente falando. Olha só que perigoso isso. Então a gente precisa usar desse conceito e entender que aqui tem um princípio chave. Olha só. Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Às vezes a gente pensa que a oração é o primeiro passo. Aqui, segundo Crônicas 7,14, vai deixar muito claro para nós que a oração é o segundo passo. Tem uma coisa que antecede o ato de orar, que antecede a posição da oração. O que antecede é a humildade, é você se humilhar diante de Deus, é você quebrantar o seu coração, é você se arrepender, é você perceber que sem Ele você não consegue fazer. Por que muita gente não ora? Por que a gente não ora pelo Brasil? Por que a gente não ora pelas situações aí da nossa vida? Porque a gente acha que a gente consegue fazer, a gente acha que a gente dá conta. E aí a gente começa a orar quando a gente percebe que fugiu do nosso controle. Começa a olhar para o país, você começa a olhar para as coisas, você começa a falar, eu não consigo resolver isso sozinho, então o Senhor me ajuda. Isso é bom? É bom. Mas seria melhor se você tivesse percebido antes que você não ia dar conta sozinho mesmo. E que você não dando conta sozinho não quer dizer que você é um incompetente, um fracassado, não. Quer dizer que você é dependente de Deus. Não é dependente de pessoas, você é dependente de Deus. E depende de Deus 100%. O Brasil depende de Deus. E é essa dependência que a gente precisa reconhecer e precisa quebrantar o nosso coração, quebrar o nosso orgulho, para então entrar num lugar de oração que venha de fato trazer resultados e cura para nossa terra. É isso, cara. A gente tem que quebrar esse orgulho. Tá bom? E aqui eu quero falar especialmente com você aí que já se considera um cristão posicionado. Não é porque você leu determinado autor conservador XYZ que você sabe tudo que você precisa falar não, tá bom? Não é porque você estudou lá no Instituto Conservador do não sei o que você se preparou, que você votou no fulano, votou no ciclano, que você posta isso, posta aquilo, que você consegue espiritualmente lidar com os desafios que a gente está vivendo hoje. Não, você precisa de oração, cara, você precisa de Bíblia, você precisa de autoridade espiritual. Não se acomode em cima de conhecimento humano, seja ele um conhecimento muito alinhado com a Bíblia ou não, não interessa. A Bíblia está acima de tudo isso, a palavra de Deus está acima de tudo isso. Isso aqui é importante a gente lembrar. Não ache que você tem toda a autoridade, que você está do lado, o lado bom. Ah, não, eu estou de boa aqui, eu só vou orar e Deus com certeza vai fazer. Não, não, não. Você precisa encontrar o lugar do quebrantamento, do arrependimento. Independente se você está certo ou está errado na equação. Aqui não é para uma pessoa ou para outra. Isso aqui é para todo mundo. Se arrependa, se quebrante. Você não é perfeito. Tem alguma coisa aí que você precisa trabalhar e reconhecer que você depende de Deus. Você depende da ajuda do Espírito Santo. E a terceira chave que eu queria trazer aqui para você é você lembrar que toda oração que eu e você nós fazemos como cristãos, nós sempre oramos em nome de Jesus. Foi assim que ele nos instruiu, para que a gente pedisse no nome dele. Então a gente vai orar em nome de Jesus. Só que para você orar em nome de Jesus, você tem que lembrar uma coisa. Será que Jesus faria essa oração que eu estou fazendo aqui agora? Porque se eu vou orar em nome dele, é bom que eu garanta que eu esteja orando alguma coisa que está de acordo com a vontade dele. É bom que eu garanta que eu esteja orando algo que ele também, se eu conseguisse ver ele aqui do meu lado agora, ele também estaria orando a mesma coisa. Que eu não posso dizer para você, olha, vai lá fulano, assina esse documento aqui no meu nome, eu vou te dar uma procuração. E aí depois você vai lá e assina um documento X que eu nunca teria assinado.
Isso aí seria uma quebra de confiança. Na verdade, você nem teria legitimidade para assinar um documento desse, porque não foi o documento que eu te autorizei a assinar. Da mesma forma com Deus, se você vai orar no nome de Jesus, assim como ele nos instruiu, você tem que garantir que, meu amigo, você está orando a vontade de Jesus, você está orando alguma coisa que ele também quer, ele também deseja. E como é que você garante isso? Quando você mergulha na palavra de Deus, quando você mergulha na Bíblia. Você orar o que está na palavra de Deus é a forma mais segura que você pode encontrar na sua vida de saber que você está sim orando a vontade de Deus. Você está orando o que Jesus oraria. Se é bíblico, é a vontade de Deus. Diante dos desafios que a gente tem nesse ano de 2022 no Brasil, com eleições, com Copa, com a economia do jeito que está, com pandemia, com mentiras e com isso e com aquilo, cara, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa desse discernimento que vem no lugar da oração. E esse assunto, ele é muito extenso, tem muita coisa que eu já falo aqui no livro, no Faz Minha Igreja Orar, coisas que eu já falei lá no YouTube, você pode procurar, tem algumas mensagens minhas sobre oração, sobre intercessão, também de outras pessoas aí que me inspiram demais, que eu sempre falo sobre eles aí nas redes sociais. Agora, eu queria que você tomasse esse cargo para você. A gente vai falar mais disso, trazendo mais dicas práticas, mas hoje eu falei aqui sobre 3 coisas. Primeiro, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Segunda coisa, você lembrar que a oração é o segundo passo. Primeiro é a humildade do coração, é você se humilhar na presença de Deus. Em terceiro lugar, alinhar a tua oração com a vontade de Jesus, entender o que ele tem a dizer sobre isso, o que ele quer diante desse cenário. Talvez você está orando por um candidato que não é para você ficar orando não. Talvez você está orando pela destruição do fulano e isso, cara, não está no coração de Jesus. Talvez você está fazendo umas orações que são completamente bizarras aí, biblicamente falando. E a gente tem que se alinhar, porque a gente não pode desperdiçar esse tempo que nós temos. Acho que a coisa mais, e aqui é meu palpite, tá? A coisa mais necessária que a gente tem agora são pessoas que vão se humilhar na presença de Deus e dizer, Senhor, o que é que o Senhor tem para o Brasil nesse ano? O que o Senhor quer fazer no Brasil nesse ano? Porque se você não estiver disposto a fazer isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, então não começa com o teu posicionamento político simplesmente porque você vai ser só mais um. Agora, se você é cristão e entende que você tem que sim se posicionar, mas o teu primeiro passo precisa ser no mundo espiritual, através da oração, se alinhando com a verdade de Deus, aí então, bem-vindo ao time, vamos pra cima, porque a gente vai transformar o nosso Brasil com o joelho no chão, fazendo muita coisa lá fora também, mas garantindo que a base de oração tá sólida. E isso vai ter efeito não só para esse ano de 2022, mas vai ter um efeito para as gerações. Tem muita coisa que a gente vive hoje que é resultado de orações de décadas e décadas lá atrás. E a minha pergunta agora é, tá bom, e os minutos para frente, as décadas para frente, os séculos para frente, será que eu tô cumprindo com esse papel também? Esse é o desafio que eu quero deixar para você. Abrace uma vida de oração. Pega hoje 5 minutos. Não precisa ser 40 minutos, não precisa ser 30 minutos, não. Pega 5 minutos, começa 5, é melhor do que 0. Começa apresentando teu coração diante de Deus. Pega um salmo, ora esse salmo aí. Começa já a desenvolver uma prática de oração e vai perguntando, Deus, o que o Senhor quer fazer na minha nação e como eu posso entrar em parceria com isso. Que Deus te abençoe e continua ligado. Ó, se você não se inscreveu, se inscreve aqui. Vão ter outros vídeos sobre oração, sobre intercessão, sobre política, comentando o que está acontecendo, mas essa é a porção aqui do dia de hoje. Espero que tenha te abençoado. Segue lá também no Instagram, @Krigner, e ativa os sininhos para você pegar as notificações. Tamo junto, até a próxima.